Olá, meu nome é Jim Woodford e gostaria de agradecer pela oportunidade de, dar esperança às pessoas. Se você já se considerou um caso perdido, eu sou a prova viva quando se trata de Deus. Escrevi um livro sobre minha jornada inesperada que foi realmente isso, uma jornada inesperada. Sempre fico um pouco ansioso porque, se deixar algo de fora, pode ser justamente o que traria alguém para mais perto de Deus. Então, por favor, tenham paciência comigo. Essa experiência aconteceu comigo em 21 de abril de 2014. Olha, eu não era exatamente um cristão. Fui criado na fé católica, o que não significava muito para mim, exceto que havia uma boa equipe de hóquei na igreja. Nasci no Canadá, em Newfoundland, que fica no Nordeste, onde o verão é na quarta-feira, das 2 às 4. Mas eu amava aquele lugar, era meu lar. Meu pai faleceu quando eu tinha apenas 2 anos, e minha mãe ficou viúva com 2 garotos pequenos, com apenas 23 anos. Mas eu tive uma criação maravilhosa. Vivíamos com meus avós paternos, uma maravilhosa família católica irlandesa, e nada traumático aconteceu comigo. Claro, não me lembro do meu pai, mas estávamos cercados de amor em uma área remota dos interiores canadenses, e eu tive uma vida boa. Uma das coisas que me acostumei quando menino foi ver os hidroaviões que pousavam nos lagos para trazer suprimentos, e isso me fez apaixonar pela aviação. Então, aos 18 anos, decidi que queria seguir essa carreira. Embora fôssemos bastante pobres, minha mãe de alguma forma conseguiu que eu pegasse dinheiro emprestado para me formar na escola de aviação. Assim, me formei em 1967. Imagine um mundo sem celulares ou satélites. Crescendo no interior, consegui um emprego com uma empresa de aviação de arbustos, e minha carreira eventualmente floresceu, me levando a pilotar aeronaves maiores e a trabalhar ao redor do mundo. Como qualquer um que começa um novo emprego, eu amava o que fazia. Se você tem sorte na vida de ter uma profissão que ama tanto que faria de graça e ainda por cima te pagam absurdamente bem para fazer isso, você é muito sortudo, e eu era. Amei viajar e eventualmente trabalhei muito fora da Inglaterra e em países da África e América do Sul, em companhias aéreas de carga especial. Mas, olhando agora com a clareza da retrospectiva, lembro-me daquelas horas intermináveis em um voo noturno sobre o mar da China Meridional, onde é tão escuro que você não consegue ver onde o céu termina e a terra começa. Eu olhava para as estrelas e você pensaria que eu teria pensado mais em Deus do que pensei. Acho que nunca fui agnóstico, e como a maioria das pessoas, esperava que alguém estivesse no comando do caos, mas nunca busquei isso. Portanto, continuei a viver uma vida que se tornou bastante bem-sucedida, e investi meu dinheiro com sabedoria no início do boom tecnológico dos anos 80. Tive uma boa vida. Aliás, meu apelido era Jim Diamante, seja enfrentando uma falha no motor a 35 mil pés ou um negócio que florescia, não por uma inteligência particular, apenas mantendo meu ouvido atento às pessoas inteligentes ao meu redor. E isso me deixou muito confortável na vida. Digamos que minha vida era boa. Eu me casei com uma mulher maravilhosa, que conheci enquanto cavalgávamos. Mencionar cavalos aqui é importante porque eles têm um papel significativo nesta história. Quando criança, vivendo em uma área remota, meu avô trabalhava com madeira usando cavalos, e eu cresci rastejando sob eles, observando e aprendendo com ele. Sempre amei esses animais. Eles realmente têm um papel importante na história. Minha vida seguia bem, mas como muitas pessoas, não apenas da minha geração, mas ao longo da história da humanidade, meu principal objetivo era conquistar riqueza. Na minha cabeça, riqueza significava liberdade, ou pelo menos eu acreditava nisso. Acabei me tornando muito bom em acumular bens e fui recompensado por isso. No entanto, só mais tarde percebi como isso era vazio. Quando falo em vazio, refiro-me a coisas como minha coleção de carros esportivos britânicos, meu grande barco e meu novo avião. Eu desfrutava dessas coisas, mas frequentemente me pegava deitado, acordado à noite, pensando: é só isso? Isso é tudo o que existe? E ao invés de buscar um significado mais profundo, eu interpretava isso como a necessidade de comprar mais, um carro melhor, um avião mais rápido, um barco maior. No dia seguinte, eu saía e comprava. No entanto, o que eu realmente procurava era algo muito além da riqueza material deste mundo. Eu só não sabia disso ainda. Hoje, olhando para trás, fico impressionado com o fato de que nunca percebi que o que me faltava era Deus na minha vida. Essa ausência era o que gerava aquele vazio. Apesar disso, eu levava uma vida que muitos considerariam perfeita. Uma família amorosa,
riqueza suficiente para suprir todas as minhas necessidades e desejos, e além de tudo, saúde excelente. Nunca tive problemas sérios de saúde até então. No entanto, por volta de 2009 ou 2010, comecei a me sentir diferente. Inicialmente, ignorei esses sinais, porque com o apelido de Jim Diamante, eu acreditava que poderia superar qualquer coisa. Mas a arrogância é algo complicado. Você não percebe o quão arrogante é até que uma verdadeira calamidade aconteça na sua vida. Aprendi da maneira mais difícil que é preciso chegar ao fim de si mesmo para encontrar o começo de Deus. Então comecei a ficar cada vez mais doente. Uma manhã, acordei sem conseguir me levantar e estava claramente muito debilitado. Lembro-me daquele domingo. Minha esposa tinha ido à igreja, como sempre, enquanto eu ficava em casa. Quando ela voltou, imediatamente percebeu que algo estava errado. Sendo enfermeira, sugeriu que eu esperasse até segunda-feira para ver o médico. Assim fiz, e ao me consultar, ele disse que provavelmente era apenas uma gripe e recomendou descanso. Entretanto, minha situação só piorava. 2 dias depois, já não conseguia me alimentar e a paralisia começou a se intensificar, dificultando meus movimentos. Voltei ao médico, que desta vez estava visivelmente irritado comigo, insistindo que eu estava bem, apesar de os exames de sangue ainda não terem chegado. No entanto, 2 dias depois, quando voltei, desabei no estacionamento da clínica. Só então começaram a prestar atenção. Minha esposa insistiu para que eu fosse internado no hospital. Isso foi em 2009 ou 2010, e não culpo os médicos por não conseguirem identificar o problema de imediato. Inicialmente, pensaram que era esclerose múltipla, mas esse diagnóstico foi descartado. O que realmente estava acontecendo era que eu havia contraído uma doença chamada Síndrome de Guillain-Barré. Para quem não conhece, a Guillain-Barré foi identificada por 2 médicos franceses, Dr. Guillain e Dr. Barré, logo após a Primeira Guerra Mundial. Embora rara, sua incidência tem aumentado com a disseminação do vírus Zika. Essa condição causa a deterioração da bainha de mielina no tronco cerebral, o que impede os nervos de desempenharem suas funções normais. Isso resulta em dores intensas e severas limitações motoras. No hospital, os médicos não conseguiam identificar o problema. Muitos profissionais nunca veem essa doença em toda a carreira, o que torna seu reconhecimento ainda mais difícil. Um neurologista consultor, que já havia tratado apenas um paciente com Guillain-Barré em sua vida, foi chamado. Ele realizou um exame que envolvia a retirada de fluido da medula espinhal, onde encontrou níveis elevados de proteína, confirmando o diagnóstico. A Guillain-Barré tem um curto período para ser tratada, usando plasmaférese e terapia com imunoglobulina. Contudo, no meu caso, quase 2 semanas já haviam se passado, e eu estava em estado crítico. A paralisia avançava rapidamente. Se a síndrome chega aos pulmões, você simplesmente morre. Então, começaram a fazer transfusões de sangue intensivas para tentar controlar a situação, mas a Guillain-Barré avançou totalmente. Aos poucos, comecei a melhorar. Você pensaria que, depois de enfrentar algo assim, eu teria olhado para o céu e agradecido a Deus, mesmo sem acreditar plenamente. Mas não foi o que aconteceu. Como mencionei antes, a arrogância é algo terrível. Com todo respeito, pilotos de avião, especialmente capitães, muitas vezes são culpados de certa arrogância. Isso não é algo que acontece naturalmente, mas quando você passa a vida transportando centenas de milhares de pessoas com segurança para seus destinos, começa a se sentir muito confiante. É necessário ter cuidado, porque essa confiança pode facilmente se transformar em arrogância. Pense nisso. Você está voando a 30 ou 35 mil pés, enfrentando condições climáticas severas. E atrás de você estão centenas de pessoas apenas querendo voltar para casa. Essa responsabilidade faz você se sentir especial. A propósito, quando menciono pessoas a bordo, o termo técnico usado nos manifestos de voo é almas a bordo. É uma forma prática de identificar passageiros vivos. Por exemplo, em caso de acidente, se houver mais corpos do que passageiros listados, é possível saber que havia também caixões sendo transportados. É por isso que esse termo é usado, embora muitas pessoas fiquem confusas ou até alarmadas ao ouvi-lo. Enfim, voltando à história. Apesar de ter sobrevivido e iniciado a recuperação, o processo foi longo e doloroso. Passei por fisioterapia intensa para reaprender a andar, engolir e falar. No entanto, fiquei com dores crônicas terríveis, o tipo de dor que consome tudo e afeta cada aspecto da vida.
Para quem já passou ou passa por algo assim, sabe que não há como ignorar. Quando fiquei suficientemente bem para viajar, busquei os melhores tratamentos médicos ao redor do mundo, mas nenhum trouxe alívio significativo. A síndrome de Guillain-Barré é tão rara que há pouca pesquisa sobre ela. Um especialista sugeriu que eu tentasse um medicamento experimental vindo da Inglaterra. Meus médicos conseguiram autorização especial do governo canadense para importar o remédio e, surpreendentemente, ele funcionou. Não foi uma cura imediata, mas proporcionava algumas horas de alívio por dia, reduzindo a dor em até 75%. Isso foi um verdadeiro presente. Contudo, percebi que, ao tomar doses maiores do que o prescrito, o alívio durava mais tempo e era mais intenso. Foi aí que comecei a trilhar o perigoso caminho da automedicação. Após 3 anos de dor constante e isolamento, sem poder montar a cavalo, pilotar aviões ou praticar os esportes que amava, qualquer alívio parecia tentador. Sem contar aos médicos ou à minha esposa, comecei a aumentar a dosagem. Como viajava frequentemente, conseguia reabastecer as receitas com facilidade. Avançando para 2014, eu ainda dependia de doses altas da medicação para funcionar, mesmo com muita dor. Nesse período, decidi me desfazer de alguns bens, como empresas e propriedades. Naquele mês de abril, recebi uma solicitação de uma empresa que fazia o levantamento topográfico de uma grande área de terra que eu estava tentando vender. Eles queriam que eu verificasse os limites do terreno. Embora evitasse dirigir por causa da minha condição médica, decidi ir até lá, já que eram apenas estradas de terra. Peguei minha caminhonete e, ao chegar ao campo, estacionei de frente para o pôr do sol. Era final de tarde, início de noite, e a luz da primavera criava uma atmosfera serena. Desliguei o motor e fiquei sentado, tentando reunir forças para percorrer aquele grande terreno e checar os marcadores. Lembro-me de pensar: não sei se consigo fazer isso, é muito longe. Nesse momento, percebi que havia escondido medicamentos no veículo, algo que eu fazia frequentemente para evitar que minha esposa descobrisse que eu estava abusando da medicação. Enquanto mexia em algumas coisas no porta-luvas ou no console da minha caminhonete, encontrei um pouco da medicação. Havia uma garrafa de refrigerante ali e pensei: mas alguns comprimidos não vão fazer mal. Famosas últimas palavras. Então, tomei mais, mesmo sabendo que já havia excedido muito a dose prescrita naquele dia. Recostei-me no banco da caminhonete, esperando aquela sensação de alívio, aquela diminuição da dor que eu havia aprendido a buscar. No entanto, algo diferente começou a acontecer. De repente, senti um calor intenso nas pernas, tão forte que achei que a caminhonete estava pegando fogo. Olhei rapidamente para baixo, mas não havia chamas. Esse calor violento subiu pelas minhas pernas, atingindo o meu corpo e indo das pontas dos meus dedos em direção ao peito. Naquele momento, tive a certeza de que havia feito algo catastrófico, algo que colocava minha vida em risco. Era como se a cabine da caminhonete estivesse se enchendo de água, e eu lutava para levantar a cabeça e respirar, mas não conseguia. Foi aí que percebi: eu estava morrendo. Sempre me considerei uma pessoa cética, mas há um velho ditado que diz que não existem ateus em trincheiras. Pois bem, também não há ateus morrendo em caminhonetes. Lembro-me de levantar a mão, que tremia violentamente, em direção ao sol que se punha. De algum lugar profundo dentro de mim, um lugar que eu não visitava há muito tempo, veio um sentimento esmagador. Não era medo. Eu já havia enfrentado falhas de motor, pousos difíceis. Não, o que eu sentia era arrependimento. Eu tinha vivido o que muitos considerariam uma vida de sucesso absoluto, mas nunca havia agradecido ao Criador, se é que ele existia. Com a mão trêmula levantada para o sol, gritei as primeiras 3 palavras de 6 que estavam para sair da minha boca. Deus, me perdoe. Essas palavras vieram de um lugar dentro de mim que eu mal reconhecia. Assim que as pronunciei, desabei sobre o volante, batendo a cabeça com força, e então tudo ficou escuro. O próximo momento de que me lembro foi uma dor intensa na testa. Quando me sentei de volta, percebi que ainda estava na caminhonete, olhando para fora. Sabia que algum tempo havia se passado, pois o sol estava agora no horizonte. Mas o que me impressionou de imediato foi que a dor havia desaparecido. Finalmente pensei: o remédio funcionou. Acreditei que a solução era tomar o frasco inteiro. Saí da caminhonete e caminhei cerca de 5 ou 6 metros. Sentia-me incrível,
como se tivesse tirado um pesado casaco molhado, junto com toda a dor. Era como se tivesse 16 anos novamente. Estava eufórico. Podia ouvir os pássaros, sentir o cheiro da grama na primavera e me sentia em paz. Mas ao olhar de volta para a caminhonete, fiquei furioso. Havia alguém dentro dela. Não só isso, a pessoa tinha a audácia de estar dormindo sobre o volante. Decidi que iria confrontar aquele intruso. Comecei a caminhar em direção à caminhonete, mas percebi que meus pés mal se moviam. Era como estar em um daqueles sonhos em que você tenta correr, mas não consegue. Fiquei perplexo. Por que, se eu me sentia tão bem, não conseguia andar normalmente? Apesar da dificuldade, continuei me movendo lentamente. Quando olhei novamente para a caminhonete, a realização me atingiu como um choque. A pessoa ao volante não era um estranho. Era eu. Como isso era possível? Eu estava ali, mas também estava vendo meu próprio corpo caído sobre o volante, com sangue escorrendo da boca e do nariz. Em minha arrogância, minha primeira reação foi pensar que, se conseguisse voltar para o meu corpo, tudo ficaria bem. Então, continuei lutando para me aproximar. De repente comecei a subir. Como piloto, tenho uma boa noção de altitude e sabia que estava subindo devagar, mas de forma constante. Fiquei perplexo, tentando entender como aquilo poderia estar acontecendo. Quando olhei para baixo, vi a caçamba da minha caminhonete, minha caixa de ferramentas. Tudo parecia tão claro. Então, algo me fez parar de olhar para baixo e olhar para cima. Diante de mim, a cerca de 60 metros de distância, havia um círculo dourado, parecido com um anel de casamento gigante, de aproximadamente 20 metros de diâmetro. Subitamente, o centro desse círculo se encheu de uma luz dourada intensa. Parecia que ele se abria para dentro, como a porta de um cofre antigo. No mesmo instante, meu corpo se inclinou em um ângulo de 45 graus, como se estivesse sendo puxado em direção àquele brilho. A menos que você tenha vivido completamente isolado do mundo, acho que todos já ouviram falar do famoso túnel de luz. Confesso que nunca dei muita atenção a isso, mas de repente comecei a me mover em direção a esse túnel. Ao atravessar o anel dourado, vi uma imensa extensão coberta por nuvens douradas, com um caminho distinto no centro. Assim que percebi o que aquilo era, tive a sensação de uma aceleração tremenda, como se tivesse empurrado os manetes de um L-1011 para alcançar a velocidade de decolagem. Era uma força avassaladora, como se eu estivesse sendo propulsionado em alta velocidade pelo túnel de luz, com meu corpo reclinado a mais de 45 graus. Para ter uma ideia da velocidade, eu conseguia sentir e ver as estrelas passando rapidamente. Lembro-me de compartilhar essa experiência em uma palestra em Baltimore, e um rapaz disse: "Isso soa como a abertura de Star Trek." E ele tinha razão, era uma boa analogia. Mas o que me aterrorizava era o fato de que, sendo uma pessoa técnica, sempre buscando entender como e por que as coisas acontecem, eu não conseguia encontrar nenhuma explicação racional para aquilo. Outra coisa que me marcou profundamente foi a ausência de som. Quando estamos em alta velocidade, seja em um conversível, em um barco ou em uma motocicleta, sempre ouvimos o vento cortando o ar. Mas ali não havia absolutamente nada, apenas um silêncio total, mesmo com a sensação de extrema velocidade. Eu estava aterrorizado. Então, de repente, notei uma luz ainda mais brilhante no final do túnel, mais intensa do que a própria luz ao meu redor. Conforme me aproximava, a velocidade diminuía e meu corpo voltava a uma posição ereta. Encontrei-me diante de algo que parecia uma porta ou portal coberto por névoa. Senti que o túnel atrás de mim estava se fechando, e não havia escolha a não ser seguir em frente. Coloquei um pé dentro do portal com cautela, sem conseguir ver onde estava pisando. Ao sentir algo sólido, avancei com o outro pé. Quando a névoa começou a se dissipar, olhei para baixo e fiquei surpreso ao ver a grama mais perfeita que já tinha visto. Cada folha era impecável em simetria e uniformidade. Naquele momento entendi a expressão "a grama é mais verde do outro lado". Eles estavam falando do céu. Quando a névoa diante de mim se dissipou por completo, olhei para a direita e vi um campo coberto por flores em uma infinidade de cores, muitas das quais não têm nome. Já viajei por 52 países e vi lugares deslumbrantes, mas nada se comparava àquilo. Os campos ondulavam até onde a vista alcançava, sob um céu azul profundo, mais escuro do que o que conhecemos na Terra. Não havia sol, e como piloto,
Tentei me orientar. Se pudesse localizar o sol, saberia onde estavam o sudeste ou sudoeste, mas não havia nenhum ponto de origem para aquela luz. Tudo parecia emitir um brilho próprio, criando uma fusão harmoniosa de cores. Ao girar a cabeça para a esquerda, o cenário mudou completamente. A grama verde deu lugar a um solo marrom, depois preto, até parecer queimado. Havia um contraste evidente e perturbador entre essas paisagens. Movido pela curiosidade, dei alguns passos cautelosos em direção à escuridão, tentando entender o que causava aquela diferença tão marcante. Ao me aproximar, vi que o solo escuro descia em um desfiladeiro, cujas paredes pareciam feitas de carvão brilhante, como antracito. No fundo desse abismo, havia um fogo distante, com um brilho vermelho intenso, como uma fogueira em um vale remoto. A atmosfera ali era opressiva, trazendo uma sensação de tristeza e temor. Sempre tivemos medo da escuridão, e aquele lugar parecia incorporar isso. Enquanto eu me afastava, algo mudou. O fogo no fundo do abismo ficou mais intenso, e para minha surpresa, uma luz começou a brilhar de lado, como se uma porta estivesse se abrindo. O som de grandes portas rangendo ecoou, como dobradiças enferrujadas sendo forçadas. Mais luz inundou o abismo, e então algo começou a sair daquele portal. A porta era imensa, assim como a criatura que saiu de lá. Olhando para baixo, vi algo gigantesco, com um corpo arredondado e coberto de chamas. Sua cabeça, achatada sobre os ombros, se movia como se estivesse procurando algo no fundo do abismo. De repente, era como se ela tivesse percebido minha presença. Sua cabeça girou na minha direção e seus olhos brilhantes me fitaram. Nunca esquecerei o olhar de ódio que vi ali, não apenas por mim, mas por toda a humanidade. Além disso, um cheiro horrível emergia daquele lugar. Era o odor da decadência, uma sensação de tudo o que é ruim e pútrido. Não consegui suportar olhar por mais tempo e virei-me para afastar. Mas, antes de me virar completamente, vi a criatura começando a escalar as paredes daquele abismo. Para algo tão grande, ela se movia com surpreendente agilidade. Enquanto recuava, tropecei e caí de costas, apoiando-me nos cotovelos, enquanto ela emergia do abismo, erguendo-se completamente à minha frente. Seu corpo continuava em chamas, saliva pingava de sua boca, e seu rosto era absolutamente aterrorizante. Mas o que me abalou profundamente foi o som que vinha dela. Não era um som vindo de sua boca, mas de dentro de seu corpo, como se houvesse almas aprisionadas em seu interior, gritando por misericórdia. A criatura saiu do abismo e começou a vir em minha direção. Para não perder a sanidade, levantei-me rapidamente. Virei-me de costas para ela e comecei a correr. Lembrei-me, então, das 6 palavras que falei naquela experiência. Já havia gritado as primeiras 3. Deus, me perdoe. Desta vez, ao virar-me para a luz brilhante, ergui as mãos e clamei as 3 palavras seguintes. Deus, me ajude. Assim que terminei de pronunciar essas palavras, 3 pontos de luz apareceram no céu azul profundo, aproximando-se rapidamente. Um vinha de aproximadamente 90 graus, outro de 260 e o último de 310, convergindo em minha direção. Enquanto isso, a criatura continuava atrás de mim. Além dos gritos, ouvia pronunciar meu nome. Ela sabia quem eu era. Fiquei atordoado. O que eu fiz para merecer isso? Zhenya. Eu não era perfeito, mas também não era uma pessoa terrível. A voz da criatura era uma mistura de rosnado e sussurro, e eu a ouvi dizer: Jim, estamos aqui por você. Junte-se a nós. A sensação de pavor era avassaladora, mas concentrei-me nas luzes que vinham em minha direção. Intuitivamente, sabia que não deveria olhar para a criatura. Senti que, se olhasse para o seu rosto naquele momento, seria capturado. As luzes convergiram, e quando me alcançaram, fui envolvido por elas. A luz lavou todo o meu ser, trazendo uma paz indescritível. Por curiosidade, olhei para trás. Naquele instante, quando a luz tocou a criatura, ela soltou um grito ensurdecedor de agonia. Recuou rapidamente, como um rato fugindo para as sombras. Percebi que a escuridão e o mal não podem coexistir na luz de Deus. Eles simplesmente não têm lugar na presença divina. Quando voltei a olhar para a luz, vi 3 seres magníficos se aproximando. Eram altos, elegantes e emanavam uma beleza indescritível. Seus cabelos prateados brilhavam, e uma luz dourada parecia irradiar de suas asas, criando um halo celestial. O primeiro ser aproximou-se de mim.
E o que mais me marcou foram seus olhos. Imagine criaturas tão altas. Uma de cerca de 3 metros, outra de 3,5 metros, e a última, vestida como um guerreiro, com aproximadamente 4,5 metros de altura. Esse último parecia ser um verdadeiro anjo guardião. Quando o primeiro ser olhou para mim, vi que seus olhos eram de um tom violeta profundo, algo que nunca havia visto antes. Ele começou a falar comigo, mas seus lábios não se moviam. Era algo mais profundo que telepatia. Ele estava na minha mente, e eu estava na dele. Quando digo ele ou eles, não quero usar o termo andrógeno, mas eles pareciam reunir o melhor de todos nós. Tinham a gentileza de uma figura feminina, a força de um guerreiro e uma combinação incrível de tudo que é bom. De repente, senti um braço maravilhoso envolvendo meu ombro. Então, percebi uma enorme asa emplumada que saía desse braço e me puxava para junto do peito dele. Olhei para cima, para aqueles olhos violetas, e ouvi em minha mente uma voz bela que dizia: "Não tema, James, pois somos seus amigos constantes." E sempre assino minhas mensagens com "seu amigo constante" desde esse dia. Ali estava eu, aconchegado a algo que achava ser apenas um mito, uma lenda. Sentia-me tão seguro, tão aquecido. Preciso contar algo que talvez pareça estranho, mas é importante. Enquanto estava sendo abraçado, de repente me dei conta de um cheiro incrível, o aroma de tapioca quente. Sei que isso soa peculiar, e não estou aqui para fundar a Igreja da Sagrada Tapioca, mas há algo que vocês devem saber. Deus entende o quanto esse encontro é transformador para nós, então Ele nos dá algo familiar, algo que amávamos na infância, para nos fazer sentir em casa. Quando eu era criança, nos dias gelados do norte do Canadá, depois de caminhar por tempestades de neve, chegava à casa da minha avó, onde ela sempre tinha tapioca quente preparada no fogão a lenha. Esse aroma era um conforto absoluto para mim. Para alguns, pode ser o perfume de sua mãe, o cheiro de algo que seu pai queimava ou qualquer outra coisa que traga alegria e lembranças de infância. Para mim, era tapioca, e isso foi um sinal de acolhimento. Os relatos podem variar, como muitas vezes acontece. Cada experiência é única, refletindo nossa personalidade, nossas vivências e aquilo que nos conecta ao divino. Mas no fim, todas elas destacam a glória de Deus e sua capacidade de nos conhecer intimamente. Voltando à minha história, os anjos que encontrei eram maravilhosos. Eles exalavam segurança e sabedoria. Lembro-me de algo que me impressionou profundamente. Eles se curvaram diante de mim. Foi um gesto tão respeitoso e cheio de reverência que me deixou desconfortável, pois sentia que deveria ser eu a me curvar a eles. Questionei o motivo dessa atitude e eles me responderam: "James, você não sabe? Quando olhamos para a humanidade, vemos a centelha de vida de nosso mestre." Isso me deixou sem palavras. Nós que tantas vezes nos consideramos insignificantes, somos vistos pelos anjos com admiração. Caminhamos por algum tempo, e vou resumir aqui, mas eles me mostraram muitas coisas e me contaram muitas verdades. Desenvolvi o que chamo de uma visão de 360 graus. Eu ouvia tudo, compreendia tudo. As flores ao meu redor, belíssimas, pareciam cantar para mim. Por fim, chegamos a um campo verdejante, e acho que eles sabiam do meu amor por cavalos. É curioso como isso se conecta ao meu amor pela tapioca. Eram coisas que eles usaram para nos trazer alegria e conforto. O segundo guardião levantou a mão, e de repente, vi algo vindo de trás de um bosque. À medida que os cavalos trotavam em nossa direção, a grama sob seus cascos brilhava com uma luz incrível. Eram 3 dos cavalos mais magníficos que já tinha visto. Na época, eu não sabia que a Bíblia menciona Jesus retornando em um cavalo branco, mas fiquei completamente maravilhado. Os cavalos vieram até a cerca e me encararam com tanto amor em seus olhos. Estendi a mão para acariciar o pescoço do cavalo líder, mas, quando toquei nele, minha mão afundou em seu corpo feito de pura luz. Ao recuar, vi que a luz ficou grudada na minha mão por alguns centímetros antes de retornar ao corpo do cavalo. Foi algo extraordinário, e desde então chamo isso de o amor pegajoso de Deus. É uma expressão peculiar, eu sei, mas é exatamente como me senti naquele momento. Depois disso, seguimos adiante. Eles continuaram a me mostrar mais coisas. Em determinado momento, percebi um dos guardiões ao meu lado que me disse: "Segure meu manto." Fiz o que ele pediu, e de repente, estávamos acima, olhando para baixo.
No início pensei que era um espelho d'água, mas logo percebi que estava tendo uma visão aérea do céu. Evito usar o termo turismo celestial, pois ele soa pejorativo, como se fosse algo imaginário ou fantasioso. Sei no fundo do meu coração que tudo o que experimentei foi real. Não era fruto da minha imaginação ou uma alucinação. A visão me permitiu contemplar como o céu é organizado. Os salões do conhecimento, os salões da sabedoria. Sim, as ruas são de ouro, mas não do tipo que conhecemos na Terra. É um ouro com um brilho suave, muito diferente do que imaginamos, como o ouro de Fort Knox. Um edifício em particular chamou minha atenção. Era feito de um material que irradiava luz, mas não de maneira chamativa ou agressiva, como algo em Las Vegas. Era uma luz acolhedora, reconfortante. Perguntei o que era aquele prédio e fiquei surpreso com a resposta. Esse é o berçário. Confuso, questionei. Berçário no céu. E eles responderam, sim, James. Aqui estão as almas de crianças que foram abortadas ou que morreram em sua inocência, vítimas de doenças ou outras circunstâncias. Eles explicaram que cada uma dessas almas é preciosa para Deus. Ali, elas são cuidadas e crescem, mas em um ritmo diferente, porque não têm um corpo físico. Elas se desenvolvem cerca de 3 vezes mais rápido do que as crianças na Terra. É aqui que essas almas são protegidas e amadas. Essa parte da história tem um impacto profundo nas mulheres que perderam filhos ou que passaram por um aborto em momentos difíceis de suas vidas. É um conforto poder dizer a essas mães que seus filhos ainda vivem. Voltando à narrativa principal, depois de me mostrar tudo isso, retornamos ao paraíso, que fica fora das muralhas da cidade celestial. Estava novamente olhando para os cavalos, quando percebi que não via meu guardião havia algum tempo. Ao virar-me para procurá-lo, vi que ele estava a cerca de 12 ou 15 metros de distância, em uma pequena elevação. Quando olhei, vi que ele estava curvado, quase em uma posição de ajoelhado, segurando um livro. Diante dele, havia uma figura ainda mais magnífica que os anjos. Não consegui ver seu rosto claramente, pois estava de perfil para mim, mas havia um brilho ao redor dele, como o tremor que vemos no asfalto em dias quentes de verão. Esse brilho cobria as feições desse ser extraordinário, mas era evidente que ele estava lendo o que o guardião segurava. Notei o livro que o guardião havia tirado de sua manga. Era tão fino quanto um menu de restaurante simples, e de repente, me dei conta. Era o livro da minha vida. Não era um grande volume repleto de boas ações e bondade. Para minha surpresa e vergonha, tudo o que eu tinha para mostrar de uma vida que eu considerava um exemplo de sucesso era um livro pequeno e fino. Charles Dickens escreveu uma frase memorável: a humanidade deveria ter sido meu negócio. Em vez disso, minha vida foi focada apenas na busca por riqueza, e ali estava o resultado. Um livro quase vazio. Naquele momento, determinei que, se me fosse permitido voltar, eu viveria de forma que, quando este capítulo fosse escrito, precisariam de 3 anjos e um guindaste para levantar o volume. Enquanto assistia à cena, o ser magnífico se inclinava para a frente, examinando o conteúdo do pequeno livro. Subitamente, ele se endireitou, e o guardião fechou o livro, guardando-o novamente na manga antes de desaparecer. Então essa figura majestosa se virou em minha direção. Conforme ele passava de perfil para me encarar diretamente, o brilho que cobria suas feições começou a desaparecer lentamente, e me vi face a face com ninguém menos que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sempre pensei que Jesus fosse apenas uma figura lendária, algo inventado por alguém no passado. Mas ali estava ele, olhando para mim. Sua presença era absolutamente magnífica, irradiando um amor e uma preocupação intensos por mim. Uma luz dourada emanava de todo o seu corpo, começando pela cabeça e descendo como se fosse água fluindo lentamente. Essa luz parecia escorrer de sua figura e descer pela encosta onde estávamos. Fui tomado por uma sensação de que finalmente havia chegado em casa, de que tinha encontrado aquilo que procurei durante toda a minha vida. Caí de joelhos e comecei a me arrastar em sua direção, desejando chegar mais perto. Quando seus olhos encontraram os meus, vi um misto de cinza, verde e azul. Era como se eu estivesse perdido no amor eterno. Ele me conhecia profundamente, mas não com ódio ou julgamento. Ele me conhecia com amor e perdão. Por um breve momento, senti que eu era o único na criação, o único que ele havia criado.
Mesmo sabendo intelectualmente que isso não fazia sentido, essa era a intensidade da conexão que sentia ao olhar em seus olhos. Entendi então que eu era dele para sempre, acontecesse o que acontecesse. Tudo o que eu queria era estar perto dele. Tentei continuar me aproximando, mas 2 guardiões apareceram ao meu lado e me seguraram. Lutei para me soltar e continuei avançando de joelhos, tentando alcançar Jesus. Então, ele ergueu a mão direita. Apesar de ainda sorrir de forma gentil, o gesto era um comando claro para que eu parasse. A sensação de não poder avançar mais foi dolorosa. Esperei, com o coração na expectativa, totalmente absorvido pelo amor em seus olhos. Dei mais 1 ou 2 passos de joelhos, mas quando ele ergueu a mão ainda mais, sua capa deslizou, revelando as marcas da crucificação. Foi então que ele olhou para mim com uma intensidade indescritível e começou a falar. As pessoas frequentemente me perguntam como era a voz dele. É impossível descrever com precisão. Diferente dos anjos, cuja comunicação era mais telepática, Jesus falava como eu e você, movendo os lábios. Quando ouvi sua voz, fiquei surpreso que ele sabia meu nome. Ele me conhecia. Com um sorriso gentil e a mão ainda erguida, ele disse: James, meu filho, ainda não é a sua hora. Volte e conte aos seus irmãos e irmãs sobre as maravilhas que mostramos a você. Ele lentamente abaixou as mãos e as cruzou sobre o lado esquerdo do corpo. Eu estava tomado pela emoção, não só pelo fato de ele saber o meu nome, mas também porque começava a perceber que não me seria permitido permanecer ali. Comecei a implorar desesperadamente: por favor, me deixe ficar. É isso que busquei durante toda a minha existência. Eu só quero estar onde você está. Por favor, não me mande de volta. Lembro-me de dizer algo quase infantil. Eu prometo, não vou causar problemas. Imaginem dizer isso ao Filho de Deus. Mas eu estava completamente desesperado. De repente, 2 guardiões apareceram ao meu lado, me ergueram do chão e começaram a me conduzir de volta pelo caminho de onde viemos. Lutei contra eles, virei meu ombro para trás, tentando olhar uma última vez e implorar novamente para que me deixassem ficar. Mas Jesus já não estava mais ali. No lugar onde ele havia estado, estava agora um magnífico anjo guerreiro que me recebera. Aquela figura imponente começou a crescer, ficando ainda mais alta que seus 4,5 metros. Ele abriu suas asas em toda a sua glória, revelando um dourado brilhante que irradiava a luz. A mensagem era clara. Ele estava barrando o caminho para que eu não pudesse avançar. Senti novamente as mãos dos anjos me segurando, e de repente tudo ficou escuro. Eu estava em um túnel negro. Ouvia o som de água, sentia frio e dor. Era como se estivesse descendo em alta velocidade. Mas, ao contrário do túnel de luz, ali não havia beleza, apenas escuridão. Naquele momento, fui informado mais tarde. Minha condição no hospital tinha sido declarada sem esperança. Os médicos haviam dito à minha esposa, Lorraine, que não havia atividade cerebral, nenhum sinal de sonho, alucinação ou resposta. Meu corpo estava em falência total, e os aparelhos estavam apenas mantendo o fluxo de sangue nos meus órgãos. Os médicos recomendaram que Lorraine esperasse a chegada de nossos filhos para se despedirem, antes de desligar os aparelhos. Então, de repente, eu me sentei ereto, assustando as enfermeiras que estavam na sala. Elas correram para chamar minha esposa. Senhora, venha rápido, algo está acontecendo. Lorraine, sendo enfermeira, correu para a sala e não podia acreditar no que estava vendo. Meus olhos estavam arregalados, tentando entender a transição do céu para estar deitado em uma maca. Ela subiu na cama comigo, chorando, enquanto os monitores mostravam minha pressão arterial voltando ao normal e meus órgãos retomando suas funções. Eventualmente, removeram os tubos para que eu pudesse falar. Com a garganta dolorida e ressecada, olhei para o rosto da minha esposa e disse: Lorraine, eu vi Jesus, e Jesus tem cavalos. De todas as coisas que eu poderia ter dito, foi isso que saiu. Jesus tem cavalos, e eu estou de volta. Há muitas direções para seguir após tudo o que compartilhei, mas quero ser breve e direto. Quanto ao motivo de eu ter voltado, sobre o propósito disso tudo, posso resumir com as palavras que Jesus me disse: James, meu filho, este ainda não é o seu tempo. Volte e conte aos seus irmãos e irmãs as maravilhas que mostramos a você. É isso que tento fazer todos os dias. Compartilho essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Quanto aos céticos, sei que alguns podem pensar que estou apenas tentando vender livros. Mas é importante esclarecer.
os fundos arrecadados com meu livro vão para ajudar os mais necessitados. Não é muito, mas fazemos o que podemos. O fato é que muitos que compartilham essas histórias o fazem não por ambição, mas por um senso de dever. Para mim, isso foi uma missão que senti ser diretamente entregue por Deus. Compartilhar essa experiência para inspirar e confortar outras pessoas. No início, quando comecei a falar publicamente sobre isso, eu costumava dizer que não sabia por que Deus me escolheu. Em uma dessas ocasiões, um pastor mais velho que estava sentado na primeira fileira se levantou e disse: "Jim, por que não você? Por que não você?" Ele continuou: "Você viverá uma vida de críticas, mas nada disso importa, porque você está fazendo o que Deus lhe mandou fazer, ir e contar aos seus irmãos e irmãs." Isso é o que me impulsiona. Foi com a ajuda dos meus amigos da Destiny Publishing, que conheci por meio do meu coautor Tom Gardner, que fui convencido a escrever o livro. Inicialmente, eu hesitava porque não queria ser visto como alguém que faz isso por dinheiro. Infelizmente, como mencionei antes, existem pessoas que o fazem. Mas eu realmente não sei por que fui escolhido. Só sei que estou tentando fazer o melhor que posso para Deus. Quando Jesus pede algo de você, é como se uma força que você nunca sentiu antes te preenchesse. Estou apenas cumprindo o que ele me pediu para fazer. Eu fiquei 11 horas no céu, mas deixe-me explicar. Esse tempo foi medido a partir do momento em que fui encontrado até quando fui ressuscitado. É o que consta no histórico médico. Mas para mim, o tempo ali era diferente. Não importa se foram 11 horas, 11 anos ou 11 segundos. Tudo o que eu precisava aprender, ou melhor, tudo o que eles queriam que eu aprendesse, eu aprendi. E sabe, para os cínicos e para os comentários negativos nas redes sociais, isso não importa comparado às centenas de milhares de pessoas que me disseram: "Você me ajudou tanto." Há 2 dias um homem me ligou e disse: "Eu estava preparado para tirar minha própria vida. Vi você em um programa de TV quando estava prestes a sair pela porta para pular de uma ponte." Esse tipo de testemunho é incrível, e eu espero que isso esteja registrado no livro da minha vida, para que, se eu for escolhido a voltar ao céu, seja algo que valha o tempo de Jesus para ler. Obrigado a todos. Deus os abençoe. Para concluir este testemunho extraordinário, quero convidar você a refletir sobre sua própria vida e suas escolhas. Você já se sentiu perdido ou vazio, apesar de conquistar tudo o que sempre desejou? Já parou para pensar que talvez o que falte em sua vida seja exatamente o que Jim descobriu em sua jornada? Deus? Quantas vezes você já tentou preencher o vazio com bens materiais ou com realizações temporárias? E se, assim como ele, você se desse a oportunidade de buscar algo mais profundo, algo eterno? A história de Jim nos mostra que, não importa quão longe tenhamos ido, ou quantas barreiras tenhamos enfrentado, nunca é tarde para nos encontrarmos com o Criador e recomeçar. A pergunta é: você está disposto a fazer essa mudança em sua vida? Você está disposto a buscar a verdadeira paz e propósito que só Deus pode proporcionar? Se este testemunho tocou seu coração, convido você a agir agora. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo mais sobre como transformar sua vida com a ajuda de Deus. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa ser a chave para o seu recomeço. Lembre-se, a mudança começa dentro de você. Deus te abençoe. Minha mãe cresceu em uma igreja muito legalista, o que a impediu de compreender a paz e a graça do Espírito Santo. Era comum ela pedir para que eu a deixasse em paz, que me afastasse por um momento. Quando eu era pequena, era difícil entender isso. Não conseguia entender o quanto ela estava estressada e tentando lidar com as responsabilidades da vida adulta. Meu pai era mais afetuoso comigo, mas minha mãe, por causa de suas limitações, não conseguia demonstrar carinho da mesma forma. Comecei a pensar que ela desejava que eu tivesse sido um dos 2 meninos que ela perdeu em abortos espontâneos antes de mim. Na escola, as meninas zombavam de mim. Faziam com que eu me sentisse deslocada. Muitas vezes me chamavam de moleca. Apesar de eu querer ser um menino, no fundo, sabia que não era. Isso criava uma parte de mim que, desesperadamente, queria se encaixar. O motivo pelo qual nunca sou feliz é porque eu deveria ser o homem. Se eu fosse o homem, eu saberia como tratar uma mulher.
A testosterona estava ajudando fisicamente, mas eu não sabia que isso traria tantas consequências negativas no longo prazo, já que meu corpo não foi projetado para lidar com esses níveis elevados de hormônio. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.